nobre família conquistense, alguns amigos nos pediram que gravasse cenas ou histórias do cotidiano conquistense. Então, seria mais ou menos o folclore político conquistense, que nós vamos contar a partir de agora, semanalmente, no nosso blog. Meu querido cunhado Aldemário entendeu que eu deveria contar essas histórias gravadas e não escritas. Segundo ele, eu tenho um jeito, segundo ele, claro, especial de contar essas histórias. E aí eu vou contar hoje a história para os senhores do senhor Francisco Costa. O senhor Francisco Costa foi o intendente de Vitória da Conquista por 2 semanas. Ele era presidente do conselho e ficou marcado em Vitória da Conquista por 3 histórias interessantes, que eu vou resumir aqui a história do senhor Francisco Costa. Não temos muitas informações sobre a sua sequência política, mas o fato é que ele foi intendente de Conquista naquele período da luta entre Meletes e Pé Duros e simplesmente ficou 15 dias no poder até que Ascendino Melo assumisse o poder. Ascendino Melo, como os senhores sabem, foi o vencedor contra Maneca Moreira na luta de Meletes e Pé Duros. Então o senhor Francisco Costa, ele era um homem de poucas letras. E aí a Câmara de Vereadores se reuniu, ou seja, o Conselho Municipal, com a intenção de demolir um barracão de Vitória da Conquista. Era um barracão que ficava ali na praça, hoje Praça Barão do Rio Branco, e que era um barracão sujo e tal, e seu Francisco tinha alguns interesses como dono desse barracão. E aí foi preparada uma matéria para ser votada no Conselho Municipal e precisava, evidentemente, do aval do senhor Francisco Costa. E aí, na hora de fazer o escrito, ao invés de escrever a palavra derrubar, escreveram a palavra demolir. E aí, então, o projeto foi aprovado e nessa história de demolir, seu Francisco Costa acordou no outro dia e não viu mais o barracão. E aí indagou aos seus pares: quem foi que teve essa triste ideia de derrubar o barracão? Eu disse: foi o senhor, seu Francisco, que ordenou. Eu disse: não, eu mandei demolir, eu não mandei derrubar. Então, esse é uma das histórias do seu Francisco Costa. Mas seu Francisco Costa, apesar de ter poucas letras, e a gente pede até perdão aqui à família, porque provavelmente ele tem ainda parentes vivos em Vitória da Conquista, mas o nosso interesse é registrar a história. Seu Francisco Costa, uma vez, chegou na casa onde as senhoras de Vitória da Conquista tinham a arte de coser, e ele aí chegou e, para mostrar o português erudito que ele tinha, chegou e disse assim: boa tarde, senhoras cozedas. Então, esse era o nosso Francisco Costa. Mas você pensou que acabou? Não. Adiante, Euclides Dantas, grande poeta de Vitória da Conquista, fazia um discurso exatamente no sepultamento de um nobre de Vitória da Conquista. Para quem não sabe, o cemitério de Vitória da Conquista é mais ou menos onde é hoje o Bigode de Pedral. E por incrível que pareça, os enterros em Vitória da Conquista aconteciam às 22 horas. Era uma tradição do município. E aí, grandes discursos. O poeta Euclides Dantas, então, fazia um discurso inflamado sobre alguém que estava descendo a sepultura. E aí ele disse: hoje chora a família desse moribundo. Amanhã ninguém sabe qual é a família que vai chorar, pois nós não sabemos de nada que venha por vir, mas o agora sabemos que está sendo sepultado esta pessoa que tanto contribuiu para a Vitória da Conquista. Ninguém sabe quem morrerá amanhã. Aí alguém, que eu vou preservar o nome, gritou: o próximo é seu Costa. Seu Costa, com sua bengala e com aquela força de ex-intendente de Vitória da Conquista, disse assim: o próximo é sua mãe, seu filho da puta. E aí o enterro, que estava numa tristeza danada, terminou numa grande alegria. Na próxima semana a gente conta outra história do folclore político da nossa Vitória da Conquista. Boa tarde.